E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Vamos comentar esse 1 a 1 com o Brusque. Brusque, Blumenau ali, tudo perto, né, Tiger? Tudo por ali, tivemos ali já. Lembra? Então vamos comentar esse jogo com o Brusque, esse 1 a 1 e como é que eu posso dizer? Não vou aqui reclamar nem. Porque, cara, assim, em primeiro lugar, antes que já comece a balela e furada, o Grêmio melhorou. O Grêmio tá jogando a Série B. O Grêmio jogou um jogo hoje típico da Série B, tipo de gauchão. Estádio lotado, a maior lotação dos Brusque, 5 mil torcedores. Né? E adjacentes, e mais os Datavene aí, né? Então, 5 mil é alguma coisa. Abarrotado, saindo pelo ladrão. Então, campo horrível, um campo tosco, bizonho e liso, né? Primeiro tempo, um campo molhado, aí uns botaram a culpa no Rio. Menino do Rio, lembra dessa? Fui num show, a vez essa mulher tá ganhando a tertúlia. Ali eram os fins das tertúlias em Santa Maria, né? Baby Consuelou na tertúlia, cara. Mas o que é isso, menino do Rio? O que tem a ver? Ai, arrepiou. Então, vamos comentar, vamos contar. Chega de palhaçada. Um jogo com o Brusque, um time que atual campeão catarinense, primeira vez jogando a Série B, 11º, 12º colocado. Um jogo xarope, um jogo ruim, um jogo um primeiro tempo tosco, né? O Brusque jogava um time muito viril, aquele camisa 5 dava pau até por dentro dos olhos. E o Grêmio evoluiu muita coisa. O Grêmio já pegou time mais ou menos assim no início da Série B, quando nós estava muito mal. Se apequenou, apanhou em campo, perdeu, foi terrível. E o Grêmio segurou a bronca. Tá? Então, os primeiros 3 minutos, aos 3 minutos de partida, o Grêmio ensaia quase um chute do Bitelo de fora da área e foi só isso. O Grêmio não deu um chute a gol. O meio do campo muito congestionado, o time do Brusque jogando recuado, esperando o Grêmio, roubava a bola e jogava muito nos extremos. Agora eu não lembro o nome, Álvaro. Os caras ligeiros ali, que foi o que segurou, inclusive Biel e principalmente o Ferreira. Né? Mas um jogo de muito meio campo, um jogo com as duas extremas, tanto um time quanto o outro comprometido. O Grêmio jogando muito, num lance ali com Bitelo e às vezes Campaz aproximando, e lançamento no Ferreira ou direto do Barbosa, o Bigode A, o Perninha, né? Que marcou muito, deu pau, Diogo Barbosa, errou botes ali, fez umas faltas até meio clique-clique, mas é um jogador que não é pro Grêmio, né? E o Grêmio sofreu por um problema. O início do Grêmio até começou bem com o Ferreira e o Campaz. O Biel muito apagado, meio sozinho, né? Até porque o Rodrigo não pôde fazer parceria, ficava o time do Grêmio ficou muito atrás dos lateral e aí precisava um meio campo. Até 15 minutos, onde o Campaz tentou se movimentar, um jogo tosco, de muito bate e rebate, de segunda bola, de erro de passe, o Campaz tentou se movimentar. Mas no momento que, a partir dos 15 minutos, o Campaz ficou totalmente aéreo, o Grêmio perdeu todo o poder de fogo, se resumiu a defender o ruim time do Brusque, que não conseguia muito armar jogadas, era muito pelos extremos, muito pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa no Rodrigo, né? E foi um jogo xarope de ver o primeiro tempo. O Grêmio teve muita dificuldade de articular a bola a partir dos 20 minutos. O Brusque ensaiou 25, 30, até o Brusque ensaiou uma pressão ali, bola parada e arrojando a área do Grêmio, mas o Grêmio soube se defender e não conseguiu criar. Principalmente depois que o Campaz parou de jogar. O Biel ficou isolado, o Diego Souza não viu a bola e o Grêmio se resumiu a tentar lançar a bola no Ferreira, muito erro de passe, né? E termina o primeiro tempo o Grêmio nitidamente precisando criar. O que eu quero dizer com isso?
que o Campaz é um jogador que vinha muito bem, né? Vinha bem no jogo com o Náutico, movimentou os dois lados do campo, deu vida, principalmente a entrada do Ferreira, que chama a marcação, deu vida ao lado direito, fez o Biel jogar, mas mais uma vez o Ferreira, o Campaz para de jogar. Dribla pro lado errado, é displicente no correr, parece que está trotando em campo, parece que está brincando, né? A sorte que o time do Brusque era muito ruim e o Grêmio evoluiu. Vamos agora, eu detesto isso, mas evoluiu sobre si mesmo. No segundo tempo o Grêmio volta melhor, volta com melhor movimentação, um golaço do Bitelo, que fez Biel aparecer, né? Fez Biel aparecer, tabelou com o Biel. O Biel fez um melhor segundo tempo, né? E abre o placar, né? Logo aos 6, 7 minutos ali, o Grêmio abre o placar com o Bitelo, que é um bom jogador, o melhor jogador do segundo tempo. Melhor jogador do segundo tempo. Né? O Grêmio com muito mais movimentação. O Campaz tentou, mas cara, o Campaz segundo tempo, até a melhor movimentação dele era melhor dizer, cara, fica parado, fica aéreo. Porque ele pega a bola, erra o passe, tenta um passe que não existe, a decisão errada, o drible pro lado errado. E sabe que tu recebe, pá, tocou, agora falta mais 2 toques, estamos na cara do gol. Né? Chega no Campaz, falta 2 toques, pá, ele vai pro lado errado e perde toda aquela esperança e pá, agora vamos pro ataque. É complicado. Né? E aí simplesmente assim, o Bitelo foi o melhor da partida. O Ferreira teve 2 bolas que ele conseguiu receber, e uma foi com o Diogo Barbosa, que eu volto a dizer, o Grêmio defendeu muito, porque o Brusque não tinha jogada de meio campo. O Brusque matava o meio campo, a picotada e coice em pontapé, e jogava muito pelas pontas. E tinha jogadores realmente que efetuavam perigo, né? Pois, eu não lembro o nome dos caras, mas tanto de um lado quanto do outro, tinha um que saía do meio e o outro que era na extrema, esse do lado do Rodrigo. E eram os caras que travaram os laterais do Grêmio. O Diogo Barbosa marcou muito, o Rodrigo marcou muito. Pô, eu vi a Jojo Todinho, aí tinha o Todinho aí, dá uma janela aí, uma meia-lua aí no Bruno Alves, né, no final do jogo. Então travou muito o time do Grêmio. O Ferreira teve 2 momentos que pegou a bola, que tu vê a qualidade extrema dele, mas o jogo truncado, né? E o Grêmio teve dificuldades. Vila Sante foi um jogador que correu muito, marcou muito, foi violento, foi o cara que, olha, eu vou te dizer uma coisa, o Vila Sante hoje produziu pouco, mas foi o cara que, olha, o pouco o Grêmio tentou se manter com o Biel e principalmente o Campaz à frente, o Vila Sante ficou arrodeando ali, marcando, e hoje ele foi um bom, ele me lembrou muito Sandro Goiano, sabe, um jogador que não está criando nada, mas está atrapalhando para não deixar as extremas do cara vir, né? E aí, nítido, o Grêmio não conseguia jogar pelos lados, faltava a criação do meio campo, faltava a entrada de alguém no lugar do Campaz, né? E aí ele já começa substituindo errado, que ele tira o Campaz e põe o Janderson. O Janderson teve uma jogada de novo de linha de fundo e não soube o que fazer com a bola. Estava impedido, interessa, se não tivesse impedido ele não ia saber o que fazer com a bola. Cara, se tem esse Lucas aí, Lucas Silva, Pedro e Paulo aí, põe o guri a jogar, ele é da função, é nítido que ele tinha, tem categoria, no último jogo deu para ver, né? Pois ele põe o Janderson. Depois sim ele substitui, ele tira, e aí o que acontece? Quando ele põe o Janderson, eles passam o Ferreira para o meio e deixa Biel e Janderson nas pontas, para depois, né, entrar o Pedro Lucas, passar no lugar do Biel, aí passar de novo Ferreira para o extremo e o Pedro Lucas, e aí depois já entrou o Thiago Santos junto no lugar agora eu lembro aqui também, acho que foi do Vila Sante, e aí depois ele entrou com o Elias, porque se era para trocar uma das extremas, pô, já que não ia botar o Pedro Lucas no lugar do Campaz, ia puxar Ferreira para o meio, não coloca o Janderson, cara. Põe então a porra do Elias. Aí depois sim, ele põe o Pedro Lucas, passa o Ferreira para um lado, e aí lá por uma necessidade já ele coloca o Elias no final, e o Grêmio fica num jogo truncado, morrinha, e 1-1. Então o que fica desse jogo é uma coisa interessante, uma reflexão de quando o Grêmio estava mal, e muitos diziam, o Roger não tem plantel, está arrumando a defesa. Concordo, o Roger não tinha plantel, estava primeiro arrumando a defesa e demorou para conseguir arrumar do meio para frente,
mas ele tinha uma parcela de culpa que são decisões erradas, como as substituições erradas que ele fez hoje. Mas o resultado em si foi bom porque foi um jogo de Série B, o Grêmio jogou um jogo de Série B, né? Empatou, tá bem, teoricamente, na tabela, e agora fechamos o turno, né, com o melhor futebol. E volto a dizer, pessoal, nós estamos na Série B, vocês não querem ver o Grêmio, eu não quero ver o Grêmio amassando, eu quero sair dessa bosta. E o Grêmio hoje tem um futebol que mostra que vai sair. Ah, porque os outros adversários são muito... Não me interessa, eu quero é sair. Pare de reclamar. Eu reclamo quando tem que reclamar. E foi 1-1 de Série B para agora lotar a arena contra a Ponte Preta. Algumas estreias podem acontecer, não vou vir aqui dizer que vão estrear, que nesses sites firulentos que gostam da manchete. Tem tudo tem documentação, né? E virar já o turno contra a Ponte Preta, ganhando em casa com o melhor futebol dentro de casa. E dentro de casa a gente agora mostra que em casa nós vamos ganhar e fora vamos buscar nossos pontos. Tá devendo fora de casa ainda? Tá. Mas, cara, eu quero subir. Alguma outra vitória fora de casa vai ter que começar a vir, mas se ganhar em casa e empatar fora, todas, e nós subir, a gente foda-se. O importante é ter um futebol que a gente veja que vai subir, e na minha opinião isso está acontecendo. É isso aí, dale Grêmio!